Meus caros, sejam todos bem-vindos ao nosso colégio depois de 3 semanas sem estudo. Então vamos apenas revisar um pouquinho do que vimos até agora. Durante o Tânia todo, se Deus quiser, eu vou dar uma aula só sobre um resumão. Mas o que nós vimos nesse capítulo, estamos sendo apresentados ao Benoni, é o intermediário, que é aquele que nós queremos alcançar. Temos o Tzadik, o justo, o Rashá, o perverso, e o Benoni. O Benoni, ele está no meio de campo, porque ele tem mau instinto dentro dele. Então ele não é Tzadik, não é justo. Mas ele não peca, então ele também não é Rashá. Então nós vimos na aula passada sobre de onde veio o controle do Benoni para não pecar. Falamos que é porque a mente tem o domínio sobre o coração. E essa é a principal regra, a regra de ouro da Hassidut. A mente controla o coração, então ele tem o controle nas suas ações, no que ele fala e no que ele pensa. E vimos também que no decorrer da reza, o Benoni, ele se inflama com amor a Deus, tem uma chama ardente querendo Deus, e por conta disso, durante a reza não aparecem maus pensamentos. Porque o mal, ele é a escuridão, ele se afasta completamente diante dessa luz, desse fogo divino que o Benoni tem no decorrer da reza. Então, peraí, se ele não peca e durante a reza ele nem mesmo tem o mal, então por que eu não posso tentar chamar ele de Tzadik? E é o que o Tânia fala agora. Estamos na página 64, tem aí 2 pontos no meio da tradução. Se nós chegamos à conclusão até agora que o Benoni ele não peca, e vamos lembrar constantemente, Benoni é o que nós queremos ser. Então a gente está falando de um ser aparentemente fantasioso, alguém que nunca peca. Não, nós conseguimos. E esse é o propósito do nosso estudo. Lembrar cada um de nós que temos esse poder de chegar a ser Benoni. Depende de cada um. Depende do esforço. Não é fácil. Mas é como a gente viu lá na introdução do Tânia, na capa do Tânia, que é algo que está próximo de cada um. Nos próximos capítulos vamos ver por que está próximo. E a partir do momento que a gente estuda, a gente reconhece, isso se torna algo viável. Viável, não necessariamente fácil, mas com o trabalho próprio, a pessoa trabalhando sobre si mesma, ela vai se aproximando desse objetivo. E com o tempo, eventualmente, alcança. Lembrando, o objetivo, o propósito, melhor dito, não é chegar lá. É o caminho. É o esforço para chegar lá. Então a nossa pergunta agora é: por que esse indivíduo ele não é chamado de Tzadik, se ele consegue afastar a escuridão no decorrer da reza? Então o Tânia diz, porque essa vantagem que tem da luz divina sobre a escuridão e a tolice da clipá, da vontade de pecar, isso se afasta completamente depois da reza. Porque de onde é que ele tem esse controle? No decorrer da reza e durante o dia, na verdade. No decorrer da reza ele não tem nem vontade de pecar, mas durante o dia, no que ele está controlando? Nas 3 vestimentas da alma. Pensamento, fala e ação. Só que vocês lembram que isso é apenas a vestimenta da alma. Qual é a essência da alma? Falamos já também. As 3 faculdades intelectuais e 7 emocionais. Essas tem o lado divino, tem essas 10 faculdades, e o lado animalesco também tem. E isso o Benoni não controla. O Tzadik, que nós falamos, ele tem total controle sobre isso. Na verdade, ele não tem nenhuma característica ruim dessas 10 faculdades. Ele é puro bom. O Benoni, ele tem a alma animal dentro dele. Ele tem ainda o lado negativo ativo. Ele controla suas ações, mas não o que desperta no sentimento. Como ele diz, que a essência da alma animal, que é na clipá, no átrio esquerdo do coração, isso não se afastou do Benoni. Isso está lá depois da reza. Durante a reza ele consegue ocultar aquele mal. É como se ele não tivesse mal nenhum. Mas depois da reza, aquilo volta com intensidade total. E ele diz que essa luz que ele despertou durante a reza permanece dentro dele, no átrio direito, que é o átrio onde habita a alma divina. Então já é que nem uma noite, tá? Se eu acender uma tocha no meio da noite, eu vou iluminar.
né? Naquele momento não tem escuridão nenhuma, eu vejo tudo. A partir do momento que a tocha se apaga, acabou. A noite volta como ela era antes. É isso que acontece no Benoni. O Tzadik não. A tocha dele é uma tocha eterna. Afastou o mal completamente, não tem nem chance do mal voltar. No Benoni, uma pessoa normal, não. Uma vez que ele já não tem aquele calor por Deus que ele teve durante a reza, então é como se tivesse apagado. Mais para frente nesse capítulo, no Tânia, não é o assunto de hoje, mas ele vai explicar, então, para que rezar. Se depois da reza acaba o efeito, então, para que ter esse efeito? Qual é a vantagem? A gente vai ver mais para frente. Fala. Que se a, Fala mais alto. se a tocha ela tá acesa com força na tefilá, depois da tefilá, na teoria, já que é Benoni, ela devia diminuir, porque ele ainda não vai fazer a verota. Se tá Então- escuridão total, quer dizer que ele tá fazendo a verota. Então, é isso que a gente vai ver mais para frente, que é nesse capítulo mesmo, semana que vem, se Deus quiser, é isso que a gente vai ver, que deixa um efeito, a reza deixa uma marca nessa pessoa. Tanto que o Benoni, na prática, ele nunca peca. Nós falamos, não é temporal isso, mas ele está num status, numa situação, que ele nunca vai pecar. Mas de onde vem essa força? Falamos, o intelecto controla o coração. Por isso ele não faz nada ruim. Controlar o coração quer dizer controlar os desejos. Mas aparecem desejos. De onde veio a alma animal? Nele. Não entendi. O tzadik também tem uma alma animal. Transformada. O tzadik, ele Ela morreu? consegue ou anular. Existe uma alma, ela morre existe no isso. tzadik? Existe isso, sim. O David Amelech falou, "Velibi halal bekirbi." Meu coração está vazio, está morto dentro de mim. Ele quis dizer que ele não tinha tentações. Existe isso, ou existe um nível superior, que é o de Avraham Avinu, que é transformar a alma animal, Yetzer Hara, um mau instinto, para que ele também ame Deus. Mas isso é um trabalho que só um tzadik consegue. Ah, não, eu também quero. Não é assim. Porque o tzadik, ele tem uma potência que Deus deu para ele. Não está nas nossas mãos isso. O Tânia vai explicar que acontece um indivíduo que se ele merecer muito, mas muito mesmo, então a Hashem manda no meio da vida uma alma de tzadik para ele. O Tânia vai explicar como funciona isso. Mas não está nas nossas mãos, é Deus que mandou. O que sim está nas minhas mãos é não pecar. É não pensar coisas ruins. Isso está nas minhas mãos e esse é o Benoni. Não é fácil, de novo, é importante frisar, porque às vezes as pessoas escutam isso e falam, não, isso não tem nada a ver comigo. Claro que tem, mas é um trabalho. Convenhamos, um adolescente, né, com os hormônios, a flor da pele e tudo, ele tem tentações, tá? Vontades. Um adulto também tem. Mas por que de repente você vê que o adolescente parece um cachorro louco, olha para tudo que é canto e o adulto não? Porque o adulto foi amadurecendo, foi aprendendo a controlar isso. Esse adulto agora, levando o Tânia para ele, esse adulto, ele consegue continuar amadurecendo e tendo cada vez menos. Então, o cara ficou adulto antes, ele tinha vontades todos os dias, malucas. Agora, uma vez por semana, ele cresce uma vez por mês, ele cresce mais uma vez por ano. Quando finalmente ele não tem mais, aí é 120 anos, cara. Não, se diz que os Hassidim contam que uma pessoa, um idoso, certo? A gente sabe de que tipo de tentação estamos falando aqui. Um idoso, ele também tem essas tentações, mas ele é que nem um cachorro de ascendentes. Quer comer carne, mas não dá. É verdade. Ele tem limitações naturais. O Tzadik, ele Os é um Hassidim ser falam isso. divino. Hã? O Tzadik, ele amadureceu para ser Tzadik ou ele é uma entidade divina que Então. já nasceu, ele é de nascença? Excelente pergunta. Moisés, a maioria dos tzadikim nascem assim. Por quê? Porque a alma divina deles é outro calibre. E tem alguns Chega a ser algo divino. raros que Deus manda essa alma no meio da vida. Mas por isso, o nosso foco não é ser tzadik. Senão esse livro ia se chamar o livro dos justos. Não. Nosso foco é ser intermediário. Porque o intermediário, é que nem eu falei outra vez, o intermediário é o cara bom. É o cara que realmente trabalha. É o que realmente está sofrendo para ser alguém bom. O tzadik já é bom sozinho. O tzadik já está lá. Não... Mas a pessoa que no meio, Temos o Rebbe, por a exemplo. pessoa que no meio do caminho pode vir a ser um tzadik, no meio do caminho, né? Sim. Ele não tem um mérito a mais? Por ter Sim. chegado a isso? Sim.
Podemos falar que sim, ele tem um mérito muito especial. Mas aí é que tá, eu não tenho nem a receita para te falar o que ele fez para ser aquilo. Às vezes é uma pessoa que simplesmente não é nem santo, não é uma pessoa sagrada, mas ele fez uma bondade, uma ação tão especial. Deus fala, toma essa. Eu não sei como funciona, mas o Tânia vai explicar pra gente mais ou menos o que acontece. Tem um exemplo? A gente vai ver tudo isso. Não, agora não. A gente vai ver, mas quando o Tânia entrar nesse assunto. Lembrei uma história que aconteceu com um grande rabino. A gente estava falando das vontades que a pessoa amadurece. Ele era já um senhorzinho. E uma vez, na chuva, na neve, um aluno dele viu ele fora da casa dele 9h30 da noite. Falou, Rabino, por que o senhor não entra? Porque a moça que veio limpar a casa ainda está aí dentro. E ele era viúvo. Então ele falou, eu não posso ficar com ela. Tem a proibição de Yehud, de ficar. Aí o aluno falou, Rebbe, essa moça não é Sheila Meidale, não é bonita. Nada, né? E essa moça já tem mais de 80 anos também. E o senhor tem 90 anos. Rebbe, qual é o problema de você ficar dentro da casa? O que já vai acontecer? Aí o Rebbe falou, meu querido, com o meu Yetzirah, o meu mau instinto, a gente tá sozinho, eu sou um jovem vigoroso e ela a mulher mais bela do mundo. Entendeu? Então, o mau instinto é o mau instinto, ele sabe jogar as cartas dele. Mas na prática, é óbvio que ele não está falando do nosso Rebbe. Na prática, que no momento da reza, então a gente falou, Benoni não tem vontade nenhuma. Durante o dia ele tem, mas o que sobra dentro dele? Tem algo muito especial que agora o Tânia vai falar de forma bem breve, mas já no capítulo 19, no capítulo 44, ele vai desenvolver, que é algo mágico. O que fica dentro dele é o Avá Mesuteret, é um amor oculto, que é um amor natural na alma divina. Então é algo muito legal. Que todos nós temos, que é um amor intenso a Deus. É um amor que não deixa a gente pecar. Peraí, eu peco. Como? Porque esse amor está oculto. Ele está lá dentro da alma. Então, para o indivíduo normal, o rachá, pecador, que a maioria das pessoas está nesse nível. Quando que revela esse amor? Por exemplo, quando passa por um perigo de vida. E ele toma uma decisão enorme. Ou quando ameaçam a identidade judaica dele. Então, esse cara nunca fez Shabbat, nunca fez caché, nem foi Yom Kippur na sinagoga. Mandaram ele se ajoelhar para uma cruz, na hora ele fala, não, pode me matar, mas eu não vou fazer isso. Então, esse é um amor que revela, assim, mas está lá no fundo. E ele traz um momento muito especial. No Benoni, na hora da reza, esse amor é revelado naturalmente na reza. Tá? Mas depois ele se oculta novamente. E já que ele se ocultou, isso dá espaço para o mau instinto começar a dar más ideias para ele. E aqui ele traz um exemplo interessante. É que nem um filho. Um filho que ama o pai. Certo? O filho, se ele ficar um mês sem ver o pai, você tem que concordar, viu? Se o filho fica um mês sem ver o pai, então ele fica, puxa, cadê meu pai? Oh, saudades, etc. Ele fala do pai, ele quer ligar para o pai, tá? Esse mesmo filho, o pai voltou para casa. 2 semanas depois, você vê aquele amor pelo pai? Não. Peraí, então ele deixou de amar o pai? Claro que não. O amor está intenso lá, mas está oculto. Por quê? Porque não tem aquela necessidade de ficar demonstrando. Já deu um belo de um abraço quando o pai chegou, um cuxo, deu um beijo no pai. Ele falou, puxa, como eu estava com saudades. Tá bom, eu também te amo. O amor está lá. Ele não esfriou. Ele está oculto lá dentro. Aí o pai pega e pum, viaja de repente. De novo, revela aquilo no filho. Então isso que acontece com o Benoni. Na hora da reza, está revelado. Deus está lá. Quer dizer, é o inverso. Deus está na frente, então ele tem aquilo mais revelado. Tá? Depois, fica oculto. Isso não é só o Benoni que tem. Cada um de nós tem esse tipo de amor. Devia ser o contrário, né? Não. Porque eu estava expressando... vamos dizer, não está ao contrário, porque na hora da reza, o Benoni sente a distância que ele está de Hashem. Por que a gente falou? Lá para trás, nós falamos que tem 2 tipos de amor. Tem o amor de fogo e o amor de água. Que o amor de fogo é aquela vontade, aquela sede. Você só tem sede porque você não tem o que você quer. Eu só tenho sede quando eu não tenho água. Certo?
Então, o fogo é a ânsia de querer estar perto. A água é tranquila, é aquele amor que Deus já está revelado para mim. Os maiores tzadikim, você vê o Rebbe rezando, tem vídeos, um monte. O Rebbe não está lá se mexendo que nem um, né, que nem um peão. Não sei. O Rebbe está tranquilo, por quê? Porque para o tzadik, a revelação divina está lá, está presente, ele não precisa, ele não tem essa ânsia, eu já tenho o que eu quero. Então, por isso que funciona assim esse exemplo. Na hora da reza, o Benoni pensando, meditando no que ele está rezando, ele vê a distância que ele está de Deus. Que ele não vê Deus o tempo todo. Não é Deus que está revelado, mas o amor dele por Deus está revelado. E por isso ele tem essa sede, etc. Parou de rezar, o mundo volta ao normal. Mais para frente a gente vai entender melhor esse amor oculto. Ele só mencionou aqui que é o que sobra no Benoni depois da reza. E aí, por conta dessa ocultação agora desse amor, então toda a tolice do mal pode se revelar no átrio esquerdo, que é onde habita, para ter todos os tipos de desejo desse mundo. Tanto coisas proibidas quanto permitidas. Então Benoni, ele sim tem um desejo pelo que é mal. E aí, olha a frase que o Tânia diz, é como se ele nem tivesse rezado. Então, na hora da reza, ele não tem vontade nenhuma, nem de coisas proibidas, óbvio, mas nem de coisas permitidas, desnecessárias, que a gente já falou lá para trás, klipat noga, coisas que podem ser usadas por bem. Ele não tem vontade de nada. Mas depois que acaba a reza, volta tudo o contrário. Quando você está rezando, e quando você vê a tua boca está, o teu pensamento foi embora. Não, então, Você não está nem na reza. não, o Benoni, ele pensa no que ele está rezando. Aí fora disso era chato. Mas a gente já chegou a uma conclusão que todo mundo acha. Quase todo mundo. Mas não é ruim. É que essas nossas rezas são muito compridas. Eu, por exemplo, quando ponho tefilin de manhã, chega até um certo momento eu estou hiper concentrado. Mas a partir de um certo momento eu já estou voando longe. A outra coisa é que Posso contar um segredo? Quando a gente sabe demais, quando você vê se tirou o olho da... Posso falar um segredo? Isso não acontece só contigo. Acontece com todo mundo. Claro. Todo mundo. São rezas Agora, geométricas. qual é a solução para isso? Qual é a solução? Estudar. Não, estudar. Simplificar também. Estudar o que é a reza, a construção da reza, se sentir com o tempo se construindo junto com a reza. Tem aqui um sidur, tá por aí. Tem um sidur aqui, a reza já é em hebraico. Eu tenho um sidur aqui que é tradução para quem já fala hebraico. Tem a tradução da reza. Por quê? Porque não é automático. Para nós, pessoas meros mortais, como se diz, a reza não é automática. Tem que ser construída. Então, tudo bem. O que eu vou falar para uma pessoa que fala, não aguento rezar tudo? Põe o tefilin, faz o shema, faz a amidá. Isso vai ser especial. Por um tempo. Depois, ele vai sentir falta. Peraí, existe uma construção para chegar no shema. Que nós já estudamos. Não, as bênçãos do shema a gente ainda não estudou. Mas existe uma construção para chegar lá. Então, sabe o que? Hoje eu vou fazer as bênçãos do shema também. Puxa, o shema foi melhor. Depois de um tempo, aquilo também vai se gastar. Então, para rezar bem, é necessário sempre uma renovação. A reza é chamada de avodá, de serviço divino. Mas se eu já estou acostumado, isso não é serviço. A minha reza de hoje tem que ser diferente da de ontem. E amanhã vai ser diferente. Não mais ou menos profunda. Mas tem que ser diferente. Então hoje eu foquei num trecho, amanhã eu vou focar em outro. Tem partes que são básicas, que a pessoa tem que focar todos os dias. Por exemplo, as 2 primeiras frases do Shema. Se a pessoa fez e não pensou no que está falando, não valeu. As 3 primeiras bênçãos da Amidá, se a pessoa fez e não pensou no que falou, ou pelo menos no final da bênção, as 5 últimas palavras de cada bênção, se ele não pensou, não valeu como Amidá. O resto, eu nunca fiz. Tá bom, estamos nascendo hoje, a partir de amanhã. O resto, se a pessoa fez sem pensar, valeu como reza. Não, 2 primeiras frases. Shema e Baruch Shem Kevod. O resto, assim, Deus já tem papagaio demais na Amazônia, né? Não precisa de mais. Então vamos tentar pegar um trecho, cada dia um trecho diferente. Ou uma semana, o Baruch Shamar, o Ishtabach, o Aleinu, o Ashrei. Tem muito o que trabalhar. E claro, uma pessoa que vai prestar atenção em cada palavra da reza, já é um Benoni. Já é outro nível. Tinha um Hassid, que ele acabava a Shacharita, a reza da manhã, em Mincha. E ele acabava a Mincha em Arvit. Então, quer dizer, ele passava o dia inteiro rezando. Não estamos nesse nível e não acho nem que Deus queira algo assim.
Quê? Precise. Não, não é. Sabe o que ele precisa? Que amanhã de manhã, por exemplo, o Rafael, eu vou falar teu nome, me permita. Amanhã de manhã o Rafael vai pôr o tefilim, vai fazer a reza dele normal, mas amanhã ele vai recitar o Baruch Shamar, lendo uma tradução do lado. É isso que Deus quer. Deus não quer milagreiros. Temos o mau instinto. E vamos lembrar outra coisa, no Benoni, a reza dele é 100% como o tzadik, sobe o mal. Uma pessoa comum não sobe, vai ter o mau instinto atrapalhando. A que hora? 5:30 da manhã. Então, amanhã. Vamos lá. Então, voltando aqui no assunto. No caso, Podia dormir na sinagoga, os dois. Vamos lá. Posso mandar de mala e Depende, só metade da mala. A gente sabe como o jurídico funciona. 50-50. Muito bem. Então, depois da reza, é como se o Benoni... Depois da reza, é como se o Benoni não tivesse rezado. A única diferença, assim, do Benoni para uma pessoa normal, é que algo proibido, ele nem sequer pensa em fazer aquilo. Ele nunca vai cogitar fazer algo proibido. Uma verá. Agora, prazeres permitidos, mas que já falamos que não são necessários, ele pode cogitar fazer. Algo proibido, não. No meio da tefilá. Não, depois da tefilá. Depois. Ele não vai nem cogitar fazer uma coisa proibida. Nós já falamos que até mesmo coisas permitidas que não são necessários, são da clipá, são do que é negativo. Lembram? A gente falou comer uma comida gostosa sem propósito. Isso foi uma coisa que a gente debateu por um bom tempo aqui. O Benoni, ele sim pode cogitar fazer aquilo. Agora, algo que é proibido, não vai nem passar na mente dele. por que a gente comer uma comida gostosa sem propósito? Só pelo bel prazer. Na quarta-feira. Pelo bel prazer. Só para ter prazer. Pelo fato de sentir o sabor. Isso, isso. Tem que ser sempre comendo, pensando na divindade e em agradecer também o que a pessoa está naquela hora recebendo e desfrutando. Também. Na verdade, o que a gente falou de propósito é o porquê eu estou comendo. Então, eu estou... Uma pequena Hazará aqui, esses são os primeiros capítulos. Por que eu estou comendo? Eu estou comendo para ter força para servir Deus. Eu estou comendo porque esse prazer vai me clarear a mente para estudar. Ou eu estou viajando para conhecer as maravilhas divinas. Permitido. Eu estou viajando porque eu não aguento mais meu trabalho, eu quero fugir de tudo da realidade. Faltou um item, porque não está pagando, às vezes. Quem não está pagando? Onde? Não, sim. Às vezes a gente come de graça. Ah, não, mas aí É difícil. a gente falou de comida do Shabat, é diferente. Não vamos voltar tudo porque senão fica... Nós falamos que o Benoni nunca vai passar na cabeça dele uma vontade de fazer algo proibido. Detalhe, não é que não vai passar vontade, um desejo proibido. Pode passar, mas nunca essa vontade vai virar vontade de fazer. É como ele traz um exemplo aqui de alguém que escuta sobre algo que pode trazer muito prazer para ele, mas está do outro lado do mundo, certo? Do outro lado do mundo a pessoa adora carros, do outro lado do mundo tem um carro maravilhoso, só que ele pensa, peraí, eu não vou viajar, certo? Não vou comprar passagem para esse lugar só para ver esse carro. Então, mesmo que ele teve essa vontade, puxa, que legal seria ver, isso não se torna eu vou fazer, porque está longe. Então, é uma vontade proibida é assim na cabeça do Benoni. Não tem nada a ver comigo. Bola pra frente, não vou nem dar atenção. Uma vez falamos de Yom Kippur. Que nem Yom Kippur. Yom Kippur, a pessoa, né, que cumpre o Yom Kippur não vai comer. Ele pode sentir fome. Ele pode pensar, seria tão bom comer agora. Mas ele nunca vai pensar, como eu faço para comer? E aí ele fala, não vou comer. Não, esse nem eu faço... Vai gerar alguma ação, algum pensamento. E Yom Kippur é óbvio que não pode comer. Hoje no seminário de educação que teve na escola, o Rabino ele trouxe um exemplo interessante. Não tem a ver com o nosso assunto, mas a historinha é de um motorista em Israel, que é véspera de Shavuot. E todo mundo sabe que na festividade de Shavuot se come comida láctea. E um dos pratos mais famosos é o cheesecake, bolo de queijo, que é o prato favorito do nosso motorista. Então ele está lá, com a van dele, a caminhonete cheia de bolos de queijo para entregar aqui e ali nas residências. E começa a ver o pensamento, puxa, vou pegar só, mas não é meu. Não pode. E aí ele fica pensando, mas eu posso pegar
Só um que a pessoa, o dono da casa não vai poder receber, não tem ninguém naquela casa, então eu vou pegar. Ou seja, ele já está pensando em como fazer para conseguir. Aí veio o pensamento, não pode, é roubo, ou não é correto, não é profissional da minha parte pegar. Então o que ele fez? Ele estacionou na frente da casa dele, entrou na cozinha e viu que a esposa estava cozinhando frango para a festa. E sabemos que a pessoa não pode comer carne e leite junto. Se ele comer carne, ele vai ter que esperar 6 horas para comer leite. Ele meteu a mão na panela, pegou o frango lá, o schnitzel, deu uma mordida e engoliu. A mulher, claro que deve ter querido dar com um pau de macarrão na cabeça dele, meteu a mão na panela. Mas de repente, vejam só, aquela vontade de comer o bolo de queijo sumiu. Por quê? Ele é um cara que cumpre a Torá e é impossível para ele comer agora uma coisa de queijo. Porque ele acabou de comer carne. Então é assim que funciona. Ah, ele é super sagrado. Não, simplesmente é parte da vida dele a impossibilidade de comer carne e leite um próximo do outro. Então, no Benoni... Mas para isso ele não sofre com isso. Não sofre. Porque a pessoa Não, pode ser, por exemplo, imaginem, eu venho aqui na sinagoga como uma coxinha, chego em casa e tem uma pizza. Puxa, eu podia não ter comido a coxinha para comer essa pizza. Mas, pelo menos isso eu posso falar por mim, sobre mim, nunca vai aparecer um desejo em mim, nunca, no atual momento que seja eterno, de, mas eu quero muito comer. Não dá. Eu gostaria de poder comer. Não, eu quero agora comer. Não vai ter isso. Por quê? Porque acabou. Eu acordei. Na minha cabeça é impossível isso acontecer. Então é isso que acontece com o Benoni. Quando aparece um desejo de algo ruim, negativo, ele nem pensa em como ele poderia fazer, porque é impossível. Algo que é permitido, eu poderia fazer assim. Não. Deus não quer, eu não vou fazer. Os dois ele não vai cometer. Os dois ele não vai errar. Mas, no caso do que é permitido, ele pode pelo menos cogitar fazer. E a verdade é que assim, eu estou falando de carne e leite, mas cada um dentro da sua cabeça pode muito bem pensar um pecado que ele nunca cometeria. É impossível para mim cometer uma verada dessa, um pecado desse. Não estou falando de comida agora, de relações, certo? Cada um na sua cabeça, eu nunca faria em tal situação, ou com tal pessoa, ou com tal ser vivo que existe, né? Pra gente não entrar muito nos detalhes. Por quê? Porque você é santo? Não, na tua cabeça, isso não é factível. Então na cabeça desse cara, ou na cabeça da maioria das pessoas que não comem Yom Kippur, é impossível comer Yom Kippur, não dá. Só se eu estiver no hospital e perigo de vida, não vou. Eu gostaria? Sim, claro, quem gosta de passar fome? Ninguém. Mas é impossível. E não estou nem falando agora só de Yom Kippur. Yom Kippur é um dia que nós somos mais elevados e sagrados. Tisha B'Av, que é um outro jejum de 25 horas, que aí, enquanto em Yom Kippur falamos como somos especiais para Deus, Tisha B'Av é o contrário, como somos desprezíveis, eu também nunca pensaria em comer. Porque eu sou santo? Não sou. Mas, no meu mundo, é impossível. Não é factível eu comer. uma crença. É mais do que crença, isso é uma coisa que está na alma. Como eu nunca tive uma dificuldade, então nunca. Não é dificuldade. É assim que eu sou. Entendeu? E todo mundo. Nunca tive uma dúvida quanto a isso. Então, todo mundo consegue chegar nisso e muito mais. Eu não sou Benoni, não tenho nem dúvida disso. E esse é o nosso trabalho. O que sim. Isso me lembrou um pouco vocês renunciar, uma postura de não se cumprir a determinados vícios. Sim. De cigarro. Sim. Você acaba, tenta a volta lá quando você tenta, chega uma hora que você fala, tenho vontade, me lembro que era bom, adoraria que não fizesse mal. Pode falar qualquer coisa, mas o que você faz mesmo é nem pensar no assunto. Perfeito. E na verdade o que você fez é um pacto. Você fez um pacto consigo mesmo. O que é um pacto? O que é um pacto? Que nem o Brit Milá. Brit quer dizer pacto. O que é um pacto? Uma aliança, um compromisso. Isso, uma aliança. Compromisso, eu posso usar outra palavra. Não, Posso usar não, não, juramento de dedinho, eu não sei como chama isso. Posso. Não, o pacto é uma coisa muito mais forte. Por que dois amigos fazem um pacto? Não é uma promessa. O pacto é o seguinte: duas pessoas vão fazer um pacto porque eles são, nesse momento, muito amigas. Mas eles sabem, como pessoas realistas que são, que pode ser que um dia não serão mais amigos. Podem chegar a ser inimigos. O que o pacto faz é, por exemplo, fazer um pacto que eu nunca vou te atacar. Não é um juramento.
O pacto diz que se um dia eu for inimigo, ainda assim eu não posso quebrar esse pacto. Eu não tenho como atacar. Então, Porque é um pacto. é isso. Vamos fazer Isso é um brit. Isso também se reflete no Brit Milá, que os homens fazem, né, de fazer a circuncisão, é um pacto. Deus faz com ele, fala, não importa onde você for, eu estou contigo. Você é... Ele é mais forte do que no jurídico. Quê? O pacto do jurídico pode ser desfeito. Sim. Aí o que ele está falando é uma coisa. Sim. É uma... Na Torá, Então, o Benoni, no caso, ele tem um pacto com tudo que é proibido, que ele não vai fazer, não tem como ele fazer. Esses estudos que se faz justamente ajudam, adestram e tornam uma pessoa, criam nessa pessoa uma segunda natureza, que faz com que seja extremamente óbvia que ela não vai transgredir. Sim. Isso E que dá é- uma sensação Sabe que- muito boa. Ah, sim, porque a Porque dá uma pessoa sensação não dá- de você ir até aquela sensação É, de você eu- parar na parede, né, no limite, É. e ficar pro lado que você decidiu, é muito E não sensacional. pesa na consciência. Algum dia a gente pode conversar aqui abertamente sobre isso, ou cada um quiser, quem quiser fazer. Eu acho que hoje é o dia ideal para isso ainda, mas é contar o que esse estudo fez de diferente. Tem um amigo meu que ele me inspirou a dar esse estilo. Sempre tive muito medo de dar aula de Tânia. E ele virou e falou: tem que dar, vai fazer bem para você e para as pessoas da comunidade em geral. E aí, 2 semanas atrás, eu encontrei ele. Ele falou: não, o que te mudou já? Eu parei para pensar. Como eu era antes de estudar o Tânia, porque para dar aula tem que estudar também mais profundamente. Eu comecei a pensar em quantas coisas negativas que antes para mim poderiam vir de uma forma muito mais fácil e hoje em dia já são impensáveis. De novo, eu não sou um santo, mas o estudo do Tânia, entender como funciona a alma, te abre os olhos para se tornar uma pessoa mais fácil consigo mesma. Entender de onde vêm os pecados, tudo. Claro, tem que revisar, não é uma coisa... ninguém vira bem no nido do dia para noite. E nem é o que Hashem quer. Mas já vai abrindo os olhos. Por isso que é tão importante estudar. E o Rebbe falava que tinha que estudar Tânia, até mesmo com crianças. Espera aí, crianças vão entender tudo isso? Vai dilapidando Ajuda pra semente. a alma divina. Vai revelando ela. Isso. Vai jogando a semente, vai propiciando que a pessoa se torne alguém melhor. Bom, só para terminar aqui, ele diz o seguinte. Tânia fala que claro que ele não vai nem pensar em fazer alguma coisa, só que o mal que fica no Benoni faz com que ele possa ter pensamentos de haverá. Pensar em algo ruim que é pior do que a própria haverá. A gente já explicou uma vez que como o pensamento é muito mais próximo à alma da pessoa, então a pessoa pode ter vontade, já que é muito mais próximo à alma da pessoa, então isso é uma mancha na pessoa. O Benoni, ele sim pode ter pensamento que é pior do que fazer, e isso pode atrapalhar ele no seu estudo da Torá e no seu serviço divino. Então, assim, o Benoni, lembrem-se, ele não vai desenvolver nenhuma das 3 vestimentas. Ele nem vai fazer algo errado, nem vai falar, nem vai pensar. Mas, o pensamento sai do coração, sobe na cabeça e ele freia. Mas o fato de aparecer um mau pensamento já atrapalha um pouquinho, né? Eu estou estudando Torá, de repente aparece um mau pensamento, me atrapalhou. Eu freiei na hora. Eu consegui parar o pensamento na hora. Bem-vindo. Melhor que bem-vindo. Mas pode atrapalhar. E como dizem nossos sábios... Mas o ideal também é controlar esses pensamentos. Né? Calma, vou falar isso exatamente agora. Como vai controlar? Não, então, Eu vou falar agora. Deixa eu só seguir. Como dizem nossos sábios, 3 pecados uma pessoa não se salva nunca. Ele sempre tem esses 3 pecados, que é pensar em pecados, pensamentos pecaminosos, é a concentração na reza. Olha só, todo mundo falha na concentração da reza, e ele não traz o terceiro, mas só para continuar, os sábios falam que ninguém escapa de Avak Lashon Hara. Explicamos uma vez que é o pozinho da Lashon Hara, expressões de Lashon Hara, ninguém escapa. Por que o Tânia não traz? Porque aqui ele trouxe só os 2 que tem a ver com pensamento, que é pensar, ter pensamentos pecaminosos e atrapalhar na reza. Tá? O outro é mais ação. Então ninguém consegue escapar. Agora, o que o Benoni consegue e que o Rashá tem que tentar conseguir, aparecer o pensamento pecaminoso, controlar ele. Aí o Moshe lhe pergunta, e como muda o pensamento? Então isso a gente viu isso nós vimos
Na outra aula, na última aula, nós falamos sobre isso, que a pessoa, uma vez que o intelecto controla o coração, então ele consegue trocar o pensamento. Nós falamos, ele pode desviar o pensamento. Ele pode até pensar numa coisa que é oposta ao que ele pensava antes, ou pensar numa coisa de santidade que traz a luz, que dispersa a escuridão. Então, por exemplo, apareceu um pensamento de algo ruim, o que a pessoa tem que fazer é pensar em outra coisa. E por isso aí o meu homem fala que é bom a pessoa saber Mishnayot de memória, ou Salmos, ou Tânia de memória, porque isso eu testei já. Depois de começar a estudar com vocês, eu já testei isso. Aparece um pensamento ruim, na hora, mas o que eu estava pensando, o que eu dei de Tânia na última aula? Acabou, você desviou o pensamento, aquele pensamento não existe mais. Isso é o que o Benoni faz. Ele não deixa o pensamento evoluir. Apareceu, puf, ele já pensou em outra coisa. Funciona. E isso é importante ainda mais hoje em dia. Nossa cabeça é um pinico. Tem tanta informação desnecessária e ruim que a gente tem que limpar. Qual o problema em ver notícias? Já fui muito criticado porque eu não costumo ver notícias. E me falam, você não sabe o que está acontecendo no mundo. Primeira coisa que o Biden vai continuar sendo presidente dos Estados Unidos, eu sabendo disso ou não sabendo. Mas qual o problema de notícias hoje em dia, mais do que em outras épocas? O que vende muito hoje em dia? Sangue. Vê as notícias, a maioria é coisa ruim. Então, o que acontece? Isso começa a poluir a nossa mente. Claro, tem que saber notícias básicas, mas coisas que vão deixar a pessoa preocupada e aflita são ruins. Então, o que a gente tem que fazer? Imediatamente mudar o pensamento. Olha, isso a gente teve que fazer agora com a guerra em Israel. Ninguém é frio, ninguém é de ferro. Então, você pega e escuta que mataram tantos aqui, tantos ali. Aí você começa a ver a mídia que é contra Israel. Tem que mudar o pensamento. Tem que pensar em outra coisa, senão você vai ficar maluco. Entenderam? Então, sim, a gente tem controle no pensamento. No que vem o inicial, puf, aquela tentação ou uma coisa errada, não. Eu não tenho controle nisso porque eu não sou Benoni. Nem o Benoni tem, só o Tzadik. Mas apareceu, peraí, vou pensar em outra coisa. Muda, porque isso aqui não dá certo. Ou a gente pode escolher ter uma neurose, um problema. No próximo shiur, a gente vai falar sobre como o Benoni controla o pensamento dele. A gente já falou que dá para desviar, mas a gente vai aprofundar um pouquinho com dicas de como levar à prática. Como realmente mudar e como o Benoni lida o interrelacionamento. Como ele lida com outras pessoas que ele não gosta e etc. Isso, se Deus quiser, no shiur que vem. Alguns capítulos atrás, o Tânia fala sobre a pessoa evitar ver coisas que não deve, né? Sheine Meidales, ou pessoas mal vestidas, por quê? Porque isso causa um efeito posterior no homem, depois à noite ele tem problemas. Por isso que uma pessoa tem que cuidar do que ele vê, porque isso vai mexendo com a cabeça. Mas é assim. Se você mora na orla do rio, lá no Rio de Janeiro, na orla do mar, você fez uma péssima escolha de onde morar. Agora, se você mora no meio da cidade de São Paulo, cuidado com que revista você está tendo acesso, cuidado com que site está entrando. Esse é o grande problema da internet hoje em dia. É muito difícil controlar, aparecem propagandas e tudo, mas aí é que tá. Eu sou o senhor do que eu penso, não do pensamento que me aparece. Mas eu sou o senhor do que eu vou continuar pensando. Então, apareceu uma notícia ruim ou algo indevido que eu não deveria ver, tapa aquilo, começa a pensar em outra coisa. Eu falei uma vez para você, eu contei a história do rabino que carregou a mulher? Contei já? Eu vou contar de novo. Não lembro. Eu, na verdade, já tenho idade suficiente para entender essa história. Era uma vez... Helena, olha da história. Era uma vez um rabino e seu... Acho que eu já contei. O rabino e seu aluno estavam andando por um parque, um bosque. Estavam andando, conversando sobre espiritualidade. Eles passaram do lado do lago. E eis que no lago estava se afogando uma moça maravilhosa, muito bonita. O rabino não teve dúvidas. Tirou a capota, o casaco, pulou na água, puxou a moça. Tá tudo bem? Tudo bem? Deu o casaco para ela, se ela secar, e foi embora. E o aluno do lado, oi. Aquelas expressões de desgosto. Era o professor. Eu sou da Tzal. Aí o aluno, 2 horas depois, o professor não aguenta mais. Não! O que aconteceu?
O aluno fala, mestre, com todo respeito, como o senhor tocou numa mulher? Sabe que não pode. O senhor carregou e ela não estava bem vestida. Como o senhor pode fazer isso? Aí o mestre vira para o aluno e fala, meu querido, eu carreguei ela por 1 minuto. Você está carregando ela já por 2 horas. Esse aluno também precisava aprender a ter bom coração. Sim. Não, mas é interessante. Você entendeu que Carrega- o teu pensamento, a tua mente é tua, é um controle teu. É muito difícil controlar, é muito mais fácil controlar a ação. Eu posso desejar dar um tapa em alguém e não dá. Então, mas o Tânia ele ensina a gente, e se nós prestarmos atenção nas palavras e aprofundar, o Tânia ensina como não querer dar o tapa. Como nem pensar nisso, que se Deus quiser na aula que vem a gente vai entrar um pouquinho.